Olá pessoal, meu nome é Gerson, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre Azure Basics. Na aula de hoje, então, a gente vai aprender a criar um app service de uma API .NET Core. Não só aprender a criar, mas também subir uma API minimal lá de exemplo. Vamos lá? Então, pessoal, antes da gente começar a nossa aula número 3, vamos dar uma relembrada aqui o que a gente acabou fazendo na aula número 2. Deixa eu abrir aqui o meu roteirinho. Aqui. Vamos lá. Na aula número 2, então, a gente criou um servidor SQL Server, tá? De nome YouTube Code Review Server, e dentro dele a gente criou um banco de dados. Fora isso, a gente também utilizou uma ferramenta externa, o SQL Management Studio, e lá de dentro a gente criou um banco remotamente dentro do nosso servidor no Azure, certo? O nome desse banco que a gente criou foi FlashCardsDB. E é este banco que a gente vai usar hoje. Tá? Para quem não lembrar das credenciais, elas estão aqui e eu vou depois anexar ela, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá na descrição do vídeo para esses dados aqui. Certo? Vamos lá então. Eu dividi essa nossa aula número 3 em 3 etapas. Quais são elas? Etapa número 1, a criação do nosso app service, que vai receber a nossa API lá dentro do Azure. A segunda etapa é o deploy, é a publicação do nosso código, é um código exemplo que eu mesmo desenvolvi, utilizando como ferramenta o Visual Studio Code, e vai ter um bônus, vai ter um extra aqui, que vai ser a publicação dessa mesma API usando o Visual Studio. E a gente fecha com chave de ouro aí na etapa 3, o teste dessa API. Um teste simples, usando uma ferramenta muito simples de entender também, que é o nosso Swagger. Dando sequência à nossa aula, então, pessoal, cliquem na dash de vocês do Azure e cliquem no ícone e escolham a opção Create Resource. Dentro dessa tela de Create Resource, cliquem em Create no ícone Web App. Escolham a subscription de vocês, no caso a assinatura, o Resource Group, o meu caso é Portfolio Resources. Mais adiante nós temos os detalhes de instância, onde vocês vão preencher o nome do nosso Web App. Deixa eu pegar um nome que eu escolhi aqui. Esse nome aqui, como sugestão, é o Azure Backend Win. Trata-se de um nome único, tá? Não pode uma outra pessoa ter escolhido esse nome. A publicação vai ser por código, tá? A gente vai subir um código, então é manual e é no code aqui. Mais abaixo nós temos o Runtime Stack, vocês vão escolher uma versão, tem diversos tipos aqui, tá? Tem Java, tem Node, PHP, e aqui a gente vai escolher o nosso .NET 6, a versão LTS. Sistema operacional eu vou deixar como Windows, a região eu não mexo também. Creio que é isso. Aqui, mais nada, não preenche mais nada, deixa tudo como padrão. Aqui a gente entra numa outra aba muito importante. Tá? Tem um campo aqui chamado GitHub Actions. Esse GitHub Actions aqui, a gente tem a gente vai deixar desabilitado, tá? E saibam que este campo aqui é bem importante, tá? Quem vai integrar com o GitHub pode ser habilitado aqui, esse campo, e no momento que vocês fazem essa habilitação, vocês vão ter acesso aqui a informações pertinentes ao GitHub. Tá? Não é o escopo da aula falar sobre GitHub Actions, mas eu posso contar uma história triste minha aí, que logo que eu fiz o cadastro, eu deixei habilitado este cara aqui,
e não durou alguns dias, eu perdi todo o meu pacote de horas gratuitas do mês. Eu explico melhor para vocês mais adiante. Vou deixar desabilitado. Sigo adiante. Next também. Monitoramento eu ponho como não. Eu não habilito o Application Insights. Tags eu deixo sem preencher. E daí a gente vai para a tela de Review e Create. Aqui a gente faz uma breve conferência, né, para ver se está tudo certinho. Portfólio Research, ok. Azure Backend Win, ok. Publicação por código. E a versão do nosso código, que vai ser uma API desenvolvida em .NET 6, versão LTS. Aqui eu deixei nos mais gratuitos, nas configurações mais baratas que tem para os nossos testes. E eu posso clicar aqui no Create. Vamos lá. Não sei quanto tempo vai demorar. Eu vou dar um pause aqui. E como num passe de mágica, foi criado. Cliquem novamente na Dash e vejam, o recurso está aqui. Eu vou clicar nele aqui por um momento e vamos ver o que ele nos traz. Opções básicas de stop, restart, delete. E aqui, em configuration, a gente consegue ver algumas coisas. Aqui está a nossa configuração de stack e versão do .NET, do framework que a gente está usando. Beleza? Vamos voltar lá para a nossa dash principal do aplicativo e vamos clicar na URL, ou endpoint, que a gente vai utilizar futuramente. Se clicar nele direto, ele vai abrir uma aba nova. Essa aba nova vai indicar para vocês que o serviço está no ar e que está funcionando. No momento, nós não temos nada, nenhum aplicativo, correto? Esta tela aqui é só para a Microsoft mostrar que o recurso foi criado com sucesso. Seguindo. Pessoal, então, continuando aqui o nosso item 3.1 e finalizando, né, eu resolvi voltar ali aquele campo GitHub Actions, para dar uma explicação um pouquinho melhor para vocês, tá? Bom, vocês lembram que tinha lá na criação do Web App uma opção, um campo, né, que a gente deixou de disable, e esse campo se chama GitHub Actions. Do que se trata aquilo ali? Bom, esse campo aqui, ele é um recurso bem interessante, tá? Provido pelo GitHub, onde vocês vinculam a conta de vocês do GitHub, né, informam o account, informam a senha, informam o repositório. E cada vez que vocês fizerem um commit e subirem esse commit aí para o GitHub, automaticamente o GitHub vai fazer uma publicação, um deploy da alteração de vocês. Tá? Pode ser um label que for, uma letra que for, ele vai subir essa versão nova e automaticamente vai fazer o deploy. Tá? O que seria esse CI/CD? Não é o escopo do treinamento, mas assim, por cima, tá? É a questão de Continuous Integration e Continuous Delivery, certo? Integração e entrega automatizada e contínua. Tá? Não costumo colocar nada da Wikipedia, mas é um breve conceito, né, para quem não conhece ainda. Então, vou colocar também o link na descrição do vídeo, tá? Do próprio GitHub, um material adicional sobre isso que a gente está falando, GitHub Actions. O que eu falei para vocês antes que eu tive problemas com GitHub Actions? Bom, na realidade não foi um problema propriamente dito, tá? Foi uma falta de conhecimento minha na primeira vez que eu usei. Eu nunca tinha usado o GitHub Actions.
Então, como eu não conhecia o GitHub Actions, eu vinculei a minha conta do GitHub como teste à criação do meu web app. Pois bem, um dia e meio depois, eu comecei a receber notificações do GitHub dizendo que tinha estourado a minha quantidade de minutos do mês, o pacote de minutos por mês. Daí eu descobri que o GitHub Actions funciona como uma espécie de pacote, tá, de minutos, e esses minutos que tu tem direito, ele tem um contador lá. No momento que tu atinge esse teto de minutos, ele simplesmente para de fornecer esse delivery contínuo, essa entrega contínua. Aí daí tem que esperar um mês de novo. Isso para pessoas que nem eu não têm uma conta uma conta paga dentro do GitHub. Tá? Então, como está aqui, ó, esse aqui é o e-mail que eu comecei a receber. Ele menciona que eu tenho direito a 2.000 minutos por mês. Caso eu não queira, eu posso fazer uma espécie de upgrade da minha conta para uma conta paga. E daí, nesse upgrade, tem várias opções lá de pagamento. Eu achei que não era interessante para mim, então já vi que funciona, tá? Muito bem. E está aí. Tá? Não é muito, então, como eu não conhecia o recurso, eu deixei de um dia para o outro, fazendo os meus testes de deploy, e me deparei com essa situação aí, tá? Então, 33 horas aí ele zerou os meus créditos. Certo? Vamos lá para o nosso item 3.2. Bom, pessoal, então chegamos à nossa parte 3.2, que vai ser o nosso deploy, tá? Em Visual Studio Code e Visual Studio tradicional. Tá? No meu caso aqui, o 2022. Vamos lá? Bom, primeira coisa, deixa eu abrir aqui o meu roteirinho. Tá? Antes de mais nada, eu vou acessar aqui o nosso endpoint, que é o Azure Backend Win, certo? Nesse cara aqui está o nosso app service publicado. Tá? Vamos ver se está tudo certo. Legal, 100%. Fiz uma observaçãozinha aqui, antes da publicação, antes do deploy, que é o acesso, só para dar uma olhadinha, na opção console, tá? De dentro do Azure Backend Win. Cliquem nesse recurso que vocês criaram no app service, acessem e procurem aqui uma opção chamada console. Tá? Vejam que interessante. Aqui vocês conseguem ter uma ideia do que tem lá dentro. Essa é a pasta principal do sistema de vocês, certo? Do aplicativo do app service de vocês. Neste caso aqui a gente não tem nada. Tá? Tem um HTML default ali, que a gente pode até apagar depois na mão. Inclusive, a gente pode apagar agora. Vamos ver aqui. Configuration. Se demorar muito, eu vou dar pausa. Configuration. Documentos default. Hosting Start. Tá? Pode ser apagado daqui mesmo. Eu até vou deixar ele aqui, para depois vocês verem que não faz diferença nenhuma, tá? No momento, aquele HTML lá dentro. Voltando à nossa apresentação aqui, o nosso roteiro do PowerPoint. No item 3.2.1, a gente vai fazer o deploy com o Visual Studio Code, certo? Eu vou abrir o Visual Studio Code, que já está aberto aqui, tá? Essa aqui é minha API, que eu não vou entrar em muito detalhe, né? Também não vem no encontro do nosso escopo aqui, mas é uma API muito simples, tá? Que vai trabalhar com um sistema chamado Flashcards, um sistema de exemplo que eu fiz. Tá? Flashcard são cartões de memorização. Tá? A gente pode abordar esse conceito mais adiante para explicar um pouco melhor. No momento a gente não tem essa necessidade, então vamos ser mais
objetivos e rápidos, né? Mas ainda sobre a API, que eu acho interessante, ela é uma API aqui com essa arquitetura aqui. Tá? Nós temos um projeto de API, nós temos um projeto de application, um projeto de domain e um de persistência. Ok? Vamos seguindo. Pessoal, então antes da gente dar sequência, vamos fazer rodar a nossa aplicação aqui dentro do nosso Visual Studio Code, tá? Só para mostrar para vocês que essa aplicação está rodando. Deixa eu chamar ele aqui, vou dar um .NET Watch Run e vamos ver localmente, tá? Vamos olhar no localhost aqui. Eu já vou dizer para vocês o seguinte, ó, tá? Eu estou com alguns warnings ali, mas vocês não deem bola para esses warnings aqui, tá? Isso aqui eu vou ter que dar uma corrigida depois. Voltando, aqui está a nossa API no ar em localhost. Tá? Estou usando aqui a interface do Swagger. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui da nossa API, mas basicamente ela vai trabalhar com tabelas do Identity, certo? Onde eu vou fazer todo o controle de usuários. E também mais duas tabelas básicas, uma de listas e a outra de cartões. Vamos lá? Basicamente, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code, quero lembrar vocês que eu vou obrigatoriamente precisar da extensão do Azure, tá? Vocês podem instalar por aqui, Ctrl+Shift+X, digitem Azure e instalem esse pacote Azure Tools, ok? Esse pacote é o que a gente vai precisar para acessar os recursos do Azure de dentro do Visual Studio Code. Então, meus amigos, eu já tenho um comando aqui que eu coloquei no nosso Visual Studio Code, que é esse comando de geração de uma pasta de publicação, dizendo que tu quer os objetos de release, tá? E que tu quer gerar uma pasta chamada publish. Tá? Esse comando aqui gera uma pasta chamada publish. Esta pasta aqui é a que contém todos os arquivos necessários, todas as DLLs e objetos necessários aqui para nossa publicação com sucesso dentro do Azure. Tá? Para darmos continuidade, a gente precisa clicar no botão direito, na opção Deploy Web App, e informar qual é o resource que a gente vai utilizar. Qual é que é o app service que a gente vai publicar. No nosso caso aqui é o Azure Backend Win. Clicando aqui, o Visual Studio vai nos trazer uma informação de que já existe uma publicação lá e que isso vai sobrepor aquela publicação. Tá? Ele traz também uma opção para vocês acessarem o que está acontecendo lá naquele momento, né? O que está sendo feito no output lá. Ele traz informações básicas de publicação, e essas informações básicas são das mais variadas possíveis. Tá? A cópia dos arquivos, a geração de um pacote zipado com a publicação de vocês, a descompactação desse arquivo zipado lá dentro do Azure, e por aí vai. Tá? Agora a gente vai acessar aqui a publicação para ver se deu sucesso ou não, clicando em Browse Website. Vai dar um erro, já vou avisar para vocês. Tá? É um erro que eu já sei que está dando. E é um erro que não é um erro. Na realidade, eu não coloquei lá dentro da minha aplicação para ele acessar o Swagger diretamente no ambiente de produção. Aqui a gente já está partindo do princípio que não é um ambiente de desenvolvimento. Para o ambiente de desenvolvimento, ele já vai trazer o Swagger direto, como eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Como é o ambiente de produção, ele desconsidera lá o meu if da minha classe program.cs. Posso mostrar depois para vocês. Cá está a nossa aplicação. A nossa aplicação rodando onde?
dentro do nosso app service que foi criado dentro do Azure, ok? O que eu falei para vocês antes foi isso aqui, ó. A nossa classe Program CS, ela verifica aqui, deixa eu aumentar o nosso espaço de visão aqui, ela verifica se é ambiente de desenvolvimento ou não. Sendo ambiente de desenvolvimento, ela chama o Swagger. Caso contrário, não. Ok? Voltando. Como eu tinha colocado para vocês aqui, a nossa publicação do Visual Studio Code vai ser de dois caminhos, duas maneiras. Tá? Quais são essas duas maneiras? A primeira, com uma pasta de publicação do próprio, gerada dentro do próprio Visual Studio Code, que é essa pasta publish aqui, e a outra vai ser sendo usado a extensão do Azure. Como funciona? É muito simples. Tá? Eu venho aqui na extensão do Azure, ele vai te pedir a assinatura, tu vai clicar na assinatura, depois disso tu vai clicar no app service e vai procurar o teu aplicativo e vai dizer que neste aplicativo aqui tu quer fazer um upload de uma pasta, certo? Como é que funciona isso? Botão direito em cima do aplicativo, Deploy Web App. Nessa maneira aqui, o caminho é diferente, é ao contrário do outro. Vocês vão informar qual é a pasta que se encontra a pasta de publish de vocês. Selecionem e ele vai dar a mesma mensagem que deu anteriormente, dizendo que essa publicação, esse deploy, vai sobrescrever, override, sobrescrever a publicação de vocês anteriormente. Certo? Eu vou dar um OK aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Como não houve nenhuma mudança na nossa API, não vai trazer nenhuma informação a mais e nem a menos. Eu poderia até ter mudado um label ali, enfim. Mas funciona muito bem. Deixa eu ver aqui. Está terminando. Deploy com sucesso. Ele vai chamar novamente a tela, o nosso endpoint, que está com um erro por causa do Swagger, e automaticamente ele vai trazer o Swagger. Ok? Vamos voltar à nossa tela, o nosso roteiro. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer questionamento, tá? Por mensagem no vídeo, certo? Bom, agora a gente vai fazer uma publicação através do Visual Studio, que no meu caso aqui é o 2022. Vamos lá? Olá pessoal, voltando aqui novamente, vamos agora para a nossa parte final de deploying, que é o item 3.2.2. É um deploy específico feito com o Visual Studio, correto? Esse é o deploy da nossa API. Bom, como eu falei anteriormente, deixa eu pegar o meu roteiro, o nosso deploy vai ser via Visual Studio 2022. Abram o Visual Studio de vocês. Esse aqui é a nossa API, o mesmo projeto que a gente fez o deploy via Visual Studio Code e a gente está fazendo agora via Visual Studio 2022. Eu quero lembrar de um detalhe importante, né? A nossa API, deixa eu abrir aqui, a nossa API, nesse momento, que está hospedada em Azure Backend Win, é esta aqui. Eu gostaria que vocês ficassem olhando, prestando atenção aqui nesse login, e a gente vai fazer a seguinte modificação no nosso código-fonte. Acabei de abrir aqui o nosso projeto Flashcards API,
eu vou mudar a controller aqui, certo? E vou fazer uma sobrescrita de um método aqui, que não é bem uma sobrescrita, eu vou fazer uma duplicação, uma redundância. Então, só para vocês terem certeza de que o que a gente está publicando pela segunda vez é o mesmo projeto da mesma solution. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o método login. Eu vou fazer uma duplicação dele. Deixa eu ver aqui. Vou colocar simplesmente como login 2. Login 2 aqui. Muito cuidado aqui com o verbo. Ok. Vou rodar localmente. E temos, atenção, só um minutinho, temos o método login2 duplicado. Nesse momento ele está só em localhost, correto? E o nosso app service na nuvem, no Azure, tem só um login, correto? Uma vez o método login. Deixa eu dar um F5 aqui, estou atualizando nesse momento, para termos certeza. Ok. Vamos lá então. Deixa eu minimizar. Dos meus fontes aqui eu tenho o login 2, que é o método redundante. Vou fazer uma limpeza aqui. Vou dar um clean, botão direito em cima. Vou dar um rebuild. E vou fazer um publish via botão direito em cima do projeto. Vejam bem, Flashcards API. Botão direito, Publish. Nesse caso aqui eu não tenho esse profile ainda, eu vou adicionar esse perfil de publicação. Trata-se de uma aplicação Azure, que poderia ser Linux, mas no nosso caso é o Windows. Ele vai fazer uma procura agora, através da minha assinatura do Azure, tá? Que é essa que está aparecendo aqui, e vai trazer os resources que tem lá dentro. O primeiro grupo resource que ele traz é o Portfolio Resources. Este cara aqui contém todos os meus aplicativos, app services, que eu hospedei na nuvem. E o foco nosso agora é este aqui. A gente tem que escolher o Azure Back-end Win. Cliquem no Next. Nesta aba que vocês cliquem em Skip this step, ele vai dar uma pensada, criou um profile de publicação. Este profile estará aparecendo no momento que eu clicar no Close. Está aqui, Azure Back-end Win. Cliquem no Publish e aguardem. Notem que ele foi lá no Azure, descobriu que é o NET 6, que é o nosso .NET Core 6.0 LTS. E tem algumas configurações que eu não cliquei aqui, mas vocês podem clicar para ver o que ele traz, tá? Cada vez que vocês forem fazer a publicação, deem uma conferida nessas configurações que estão aqui. No final da publicação, ele traz aqui o nosso endpoint e diz que foi publicado com sucesso. Tá? A gente aguarda mais um pouquinho a confirmação de OK e ele abre automaticamente o nosso Azure Back-end Win. Lembrem-se, nós temos aquele detalhe, aquela peculiaridade de ter que colocar Swagger no final. Tá? E ele vai trazer automaticamente a versão nova da nossa API, ou seja, com o login 2. Mas, Gerson, quer dizer que agora ele duplicou o nosso app service Azure Back-end Win? Não. A versão que aparece aqui, ela só está aparecendo porque eu não dei o F5 ainda. Se eu clicar aqui, que é aquela abinha antiga, né, ela não está aparecendo o login 2. Se eu clicar aqui e atualizar, ele vai ter que obrigatoriamente trazer
o segundo método de login. Está aqui o nosso login 2, mostrando que a nossa versão atual de API é a versão que contém o login 2. Isso serve para a versão que foi publicada lá no Visual Studio Code, que agora não é mais apenas login, tem login 2, e a nossa versão via Visual Studio, certo? Simples assim. Deixa eu voltar aqui. E com isso a gente fez o último deploy da nossa API, tá? Com o Visual Studio 2022. Então a gente finalizou o item 3.2.2 e eu quero mostrar para vocês um detalhezinho importante aqui rapidamente. Alguém deve ter notado, no momento que eu estava subindo a API, fazendo o deploy, que aparece ali um label dizendo que é by Visual Studio 2022. Pessoal, isso ali é apenas um label, tá? Eu só criei esse parênteses aí desta aula por causa desse detalhe aí. O que ocorre é que aqui no topo da nossa API, na classe, no arquivo program.cs, tá? Quando a gente adiciona o Swagger aos services, a gente tem aqui um label de versão, tá? Ele está fixo. Então, tanto para o deploy que foi feito com o Visual Studio Code, quanto para o deploy com o Visual Studio 2022, ele seguiu o mesmo label que tem aqui, fixo, tá? Então tá tudo certo. Tanto um quanto o outro foi feito o mesmo Visual Studio. E não foi o 2022, eu fiz ele com o Visual Studio Code, certo? Vamos para o próximo item. Deixa eu posicionar aqui. Bom, pessoal, chegamos então à parte final do nosso vídeo número 3. Deixa eu posicionar aqui. Slide show. Nessa parte a gente vai fazer o teste da API propriamente dito. Para isso a gente vai precisar do próprio Swagger e acessar também o SQL Server através da ferramenta básica dele, o Management Studio. Vamos lá? Faltou uma coisinha aqui, importante. Um slide para trás, um slide para frente. O objeto de teste da nossa API serão dois métodos. Um de criação de um login e o segundo do próprio login. Agora sim. Deixa eu abrir o meu Management Studio. Vejam bem, eu estou no banco YouTube Code Review Server, no servidor, desculpa, no banco Flashcards DB, e a tabela que eu estou usando aqui para fazer um select é o ASP.NET Users do próprio Identity, tá? Deixa eu dar um F5 agora, de fato. Ok, não temos nada dentro. Vamos começar pelo nosso... Antes de começar pelo teste, tá? Eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Vamos para os slides novamente. Tem a ver com a connection string. O que eu quero mostrar para vocês? Lá no nosso Visual Studio Code, notem que eu não tenho nada neste campo aqui, connection strings, tá? Porque eu estou no app settings JSON. Esse é o de produção, tá? Então eu não estou informando nada. Como é que o nosso app server do Azure vai saber a connection string dessa nossa API? Bom, nesse momento ele tem dentro da aba Configuration, vejam bem, eu estou dentro do app service, né? Dentro da aba Configuration, eu já tenho a minha connection string lá dentro. Está aqui, minha connection string, chamada default. Deixa eu clicar nela. Vejam que o default veio daqui. Se fosse default ABC, ou default ABC, o meu default aqui deveria ser ABC também, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z.
para a gente voltar para o nosso Azure. Então, o que eu tenho dentro dessa connection string? É um value que vai informar a nossa senha e o nosso user SA. O tipo é SQL Azure. Bom, mistério solucionado. Vamos voltar para a nossa API dentro do Swagger. Vamos começar pelo nosso método de login. Vamos fazer um teste. Se eu clicar no método, como eu fiz agora, e aceitar essa sugestão de assinatura de parâmetros e clicar no tryout e executar, a nossa API tem que retornar uma mensagem de que o usuário é inválido, porque eu não tenho esse usuário lá dentro. Tá? Aqui está a nossa mensagem especializada que foi retornada pela nossa controller de login. Ok? Nossa controller de account que possui o método login. Beleza. Então ele agiu conforme o esperado. E agora eu vou fazer um cadastro. Eu vou cadastrar este usuário aqui. Esse bloco JSON aqui é exatamente o bloco que eu preciso quando eu invoco o nosso método de register. Tá? Eu venho em tryout, substituo o que tem aqui por um nome válido. Antes de eu clicar no execute, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tem uma aba de inbox aqui aberta do meu Gmail. Tá? Notem que tem um número alto ali de mensagens, mas a maioria é spam, tá? Não lidas, né? Então, notem que quando eu clicar aqui no executar, esse número aqui vai mudar. A minha API tem um comportamento específico de que quando o usuário faz a solicitação de registro de uma nova conta, tá? Vamos ver se deu sucesso. Deu sucesso. Está aqui, retornou o que eu pedi para retornar e retornou um token válido. Tá? Voltando, o meu método de registro de novas contas, ele tem um comportamento específico. Quando o usuário clica no executar, aquela conta automaticamente é salva no banco. Deixa eu dar um F5 aqui. Lembre-se, né, que eu estou no YouTube Code Review Server Database Windows.net. Está aqui o usuário novo. Lembrem-se que no momento que eu faço a criação, eu optei por fazer confirmação também via e-mail. Tá? O meu método de registro de conta, ele manda um e-mail para o usuário. Este e-mail é um e-mail de boas-vindas, tá? E contém um botão de confirmação, ou se ele tiver problemas, um Ctrl+C e um Ctrl+V do próprio link que está mais abaixo. Pessoal, esse link não vai funcionar, tá? Porque esse link está apontando para Azure Backend Win, tá? E eu não tenho esse HTML chamado confirm email dentro do nosso método, tá? Na realidade aqui também está errado, seria Azure Frontend Win, que é o nosso próximo vídeo, o vídeo número 4. Lá no nosso Azure Frontend Win, a nossa API vai fazer a confirmação do e-mail, tá? Então ele vai chamar lá um HTML chamado confirm email, pode ser que seja outro nome, e ele vai dar uma mensagem em tela bonitinha dizendo: parabéns, você ativou sua conta com sucesso. Tá? Não adianta clicar aqui porque não vai funcionar. Né? Além de não termos criado então o Azure Frontend, aqui ainda está errado o link aqui. Vamos fazer uma tentativa para ver se o que eu estou falando bate com a realidade. Eu vou pegar aqui os meus dados num outro JSON, que é o JSON de login. Tá? É o
padrão do login. Vou fechar aqui, vou clicar em login. Aqui ele já estava antes com dados preenchidos. A assinatura do meu método login é uma assinatura bem simples. Nome, password e um ID system. É uma peculiaridade do meu sistema, tá? A minha API serve para mais de um sistema, então, conforme o sistema que está acessando, eu consigo descobrir quem é quem dentro da minha API. Executado a tentativa de login. Aqui está, então, o nosso método de login, respondendo corretamente, dizendo que o nosso usuário não foi ativado ainda, tá? Quando o usuário esquece a senha, ele faz um request de nova senha. Eu tenho um método específico para isso. E o que ocorre é que essa mensagem ela é especializada para os dois tipos, para não ativação ainda, ou caso o usuário tenha feito uma solicitação de nova senha. Tá? Basicamente isso, deixa eu ver o que mais. Isso aí. Com sucesso, então, o nosso login funcionou. Tá? A diferença é que quando está ativado, nós temos o 1 aqui nesse e-mail confirmado. Mas isso é assunto para uma outra aula. Perfeito? Deixa eu dar uma pausa aqui, quero ver se tem mais alguma coisa. Não, tudo certo. Era só isso mesmo. Então, pessoal, o vídeo ficou meio extenso, eu sei, mas eu procurei colocar tudo que a gente precisava ali para esse momento número 3, tá? Da API. Então, a gente não entrou em detalhes da API, até entramos em alguns detalhes, e eu acho que ficou bem completo mesmo, tá? Quero agradecer vocês todos por terem chegado até o fim. E quem curtiu, dá um like. Quem não assinou o canal ainda, pode assinar. Ficaria muito contente, tá? Muito obrigado e até a aula número 4. Grande abraço.